Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu peço que use o teu filho nas tuas mãos com muita graça, muito poder, muita autoridade, Senhor. Cobre ele com teu sangue agora. Repreende toda a retaliação do mal. E que cada palavra que saia da boca dele, Pai, seja inspirada pelo teu Espírito. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Todo mundo feliz com Jesus? Aleluia. Se coloque sobre seus pés, por gentileza. Pega sua Bíblia. João, capítulo 18. João, capítulo 18. João, capítulo 18. Grato a Deus por esta oportunidade. Agora Ele nos concede de mais uma vez estar sobre a sua presença, sobre a sua casa. O salmista disse que é tão bom quando dissermos vamos à casa do Senhor. E isto é lindo, porque todas as vezes que a gente entra neste templo, a gente vem com uma convicção e com o intuito de adorar ao Senhor. João 18, quem achou, diga graças a Deus. Diz o texto: e tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedro, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, o que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido à corte os oficiais, os principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-lhe e disse-lhe: a quem buscais? E responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. E disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, quem o traiu, estava também com ele. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: quem buscais? E ele disse: a Jesus, o Nazareno. E disse-lhe Jesus, e respondeu Jesus: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai este, para cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles me impediste. E então Simão Pedro tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E no nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o meu Pai me deu. Se assenta louvando a Deus. Queridos, peço perdão pela leitura extensa, mas creio que você vai entender o que Deus colocou em meu coração. Eu pedi a Deus uma palavra e essa tarde Deus me revelou algo interessante e eu quero compartilhar com você. Por isso, neste momento, eu quero a sua atenção, o máximo que você puder prestar atenção,
você me ajuda a pregar. Não vou te pedir para dar glória e nem aleluia, mas se a palavra te tocar, deixa Deus te usar. Queridos, João capítulo 18 trata sobre a prisão de Cristo. O texto narra acerca da prisão de Jesus, como também Mateus, Marcos, Lucas e João narram-se a mesma história. Isto é lindo, porque Cristo, nascido de uma mulher virgem por nome de Maria, vem a esta terra com uma missão, com um intuito. O intuito de Jesus era salvar o que se havia perdido e trazer de volta para onde ele nunca deveria ter saído. O texto aqui menciona que Jesus está em um lugar, e isto é lindo, porque a Bíblia diz que havia um jardim chamado Jardim do Getsemane. Isto é interessante, a história narrar isto, porque a Bíblia diz que aos pés do monte Jesus clamava, Jesus orou a Deus. E isto traz sobre nós e conta e narra, dizendo que após ele ter orado, ele estava naquele lugar. Os discípulos estavam com ele. E o texto narra em que o lugar que ele estava era um jardim. Em algumas traduções traz referente e fala sobre este jardim, mas esta versão traz acerca do horto, que é um lugar de cultivação, ou seja, um lugar que pode ser também considerado um jardim. O texto narra a história, dizendo que Jesus está neste ambiente. E para falar de jardim, e para entender sobre jardim, é entrar no Gênesis, é entender o Gênesis, onde Deus começa a criar, aonde Deus começa a fazer as coisas. E a Bíblia diz que Deus faz o homem, faz um jardim no Éden e coloca o homem dentro desse jardim. O texto diz, a história narra dizendo que nós conhecemos e sabemos. A Bíblia diz que o homem que Deus coloca no jardim, ele dá o nome de Adão. E isto, a Bíblia narra dizendo que a ordem é dada sobre este homem. Olha, poderás comer de todo fruto que há no jardim, menos de uma árvore que está no meio do jardim. E isto, a Bíblia narra dizendo que Deus traz esse homem que ele fez e faz-o colocar um nome sobre todo animais que havia sobre o jardim. A Bíblia diz que Adão começa a colocar o nome nos animais. Adão começa a olhar para aquilo e dizer, é um leão. Começa a olhar para os rios e dizer, é peixe. Começa a olhar para as árvores e diz, é um macaco. Começa a olhar para todos os animais e começa a dar o nome. Deus deu sobre Adão uma autoridade que era cultivar e regar o jardim. Só que Deus vai olhar para a terra e vai ver que Adão está só. Da costela de Adão, Deus tira a sua disjuntora. Um certo tempo, a Bíblia diz que a serpente a engana. Ela toma do fruto, come deste fruto e também dá ao seu marido. Ambos caem, ambos erram. E por este fato, ambos vão ser retirados do jardim. Ambos vão ser lançados fora do jardim. Deus, para preservar o jardim, vai colocar uma espada que envolve o jardim. E a Bíblia diz que este homem e esta mulher está fora do jardim. Adão conhece a Eva e ela gera filhos
e filhos. Só que por Adão pecar, ele liberou duas coisas sobre a face da terra: a morte e o pecado. E isto é lindo, porque a Bíblia diz que no versículo 4 do livro do Gênesis acontece o primeiro homicídio da Bíblia. No capítulo 6, Deus olha para a terra e vê que a iniquidade se aumentou, o pecado se aumentou. E Deus decide fazer algo: retirar o seu espírito da terra, porque ele disse: não é bom que o meu espírito esteja aí com o homem, porque o homem é carnal, o homem é falho, o homem é carne. Então meu espírito não pode habitar com o homem. O texto narra a história que a tendência dessa geração é só errar, é só pecar. E Deus decide fazer algo: destruir a terra. Deus olha para a terra e encontra alguém justo no meio de muitos. Entrega-lhe um projeto este de salvação, projeto este de salvação, de transformação. Noé assume o projeto de Deus, coloca em prática, e Deus não começa pelo homem, Deus começa pelos animais. Noé, após ter terminado, pega pares de animais, 6 pares de animais limpos, coloca para dentro da arca. Depois pega 2 pares de animais sujos e coloca para dentro também. E a pergunta que veio ao meu coração é esta: se Deus estava purificando a terra, pastor Silvano, do pecado, para que Deus vai colocar algo sujo dentro da arca? E eu descobri uma coisa: se fosse para Noé escolher, a cobra não entrava. Se fosse para Noé escolher, aquilo que era sujo não entrava. Mas como foi Deus que escolheu, o homem não tinha onde meter o pé e nem falar nada, porque quem estava escolhendo a Deus, talvez você olhe e diz: mas era prostituta. Era. Deus a escolheu, os trouxe, o lavou, purificou e colocou de volta no lugar de onde nunca deveria ter saído. Talvez você olhe, mas lá fora ele era traficante, mas não importa, não fomos nós que escolhemos, foi ele que escolheu e trouxe de volta. Olha isso, olha isso. Isso é lindo, Jesus. Isso é maravilhoso. Mas Adriel, o que é que tem a ver isso com João 18? O que é que tem a ver isso com João 18, Alimar? Isso é lindo, porque em João 18 Jesus está no jardim. A Bíblia diz e narra a história dizendo que Judas, aquele que o devia trair, chegou com os oficiais da corte para prender Jesus. E isso é lindo, porque a queda de Adão gerou consequências, liberou morte e liberou o pecado. Só que no jardim, após a prisão de Cristo, quando o soldado se apresenta e pergunta a Jesus: a quem buscais? Ele diz: eu vim buscar Jesus o Nazareno. Quando Jesus diz: sou eu, eles recuam para trás e caem, porque esta palavra sou eu tem poder. Lembra de Moisés? No nome de quem eu vou? No nome do eu sou. Aí Jesus no Novo Testamento está dizendo: sou eu. Ele está dizendo: não é outro, sou eu. Mas alguém está dizendo: quem há de vir? Ele está dizendo: sou eu. Quem há de pagar o preço do pecado? Ele está dizendo: sou eu. Então quando o mal vem, a palavra sou eu, joga o mal para trás e cai por terra, para você entender que não foi eles que prenderam a Jesus, foi ele que se entregou por nós, foi ele quem se entregou por você. Só que Jesus também liberou duas coisas. Ele liberou, pastor Silvano, a graça, e ele liberou a vida. Dentro do jardim,
Deus liberou, Jesus liberou a graça e a vida. Enquanto Adão pecava lá atrás e liberava a morte e liberava o pecado, Jesus no Novo Testamento liberava a graça sobre a igreja e liberava a vida. Por isso que Romanos diz: aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A maior missão de todo o século foi um homem assumir os nossos pecados, subir no madeiro, pagar um preço e dizer: ninguém quer você, mas eu quero. Olha isso. Jesus está no jardim. Ele orou no jardim. Ele presenciou o que iria passar. Ele viu o que ele iria sentir na pele. Ele sentiu o que ele iria passar. Ele abriu a boca e disse: Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Aparta de mim este cálice. Mas faça a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Jesus é levado preso, colocado diante dos maiorais, das autoridades. Levava um e o outro não queria. Chegou diante de Pilatos. Pilatos disse: não tenho nada com esse homem, pega ele e faz segundo a lei de vocês. Os judeus vai dizer: segundo a nossa lei a gente não pode cometer homicídio. Mas aí eles entregou para quem poderia matar. A Bíblia diz que ele olha e diz assim: já que eu não posso fazer isso, porque eu não acho pecado nenhum nesse homem e nem erro nenhum nesse homem, é Páscoa. Então, como na Páscoa a gente solta um ladrão ou alguém que fez um delito, então traz um mais pior que estiver lá e coloca diante, e o povo escolhe quem deve ser solto, a Jesus ou a Barrabás. A Bíblia diz que assim se cumpre. Coloca Barrabás de um lado e Jesus do outro. E a nação de Israel condenaram a Jesus à morte de cruz. Eles escolheram um ladrão, um homem perverso que matava, roubava, se prostituía, em vez do Salvador. A Bíblia diz que por Jesus ser condenado, pastor Silvano, a graça encontrou Barrabás, encontrou. Jesus agora está subindo as vias dolorosas de Jerusalém e está vindo um homem por nome de Simão Cirineu. No meio do caminho, a graça encontrou Simão Cirineu por intermédio de uma gota de sangue. Ela caía sobre Simão Cirineu também, porque quando ele carregava a cruz com Jesus, o sangue caía sobre ele. O sangue caía sobre ele. Talvez você imagine agora Simão Cirineu chegando na sua casa, a sua esposa dizendo: homem, o que aconteceu contigo? A tua roupa saiu branquinha e agora volta suja de sangue. Ele liberou isso aqui, convicção minha, e disse: no meio do caminho eu encontrei o Cordeiro Pascual, e ele tinha sangue para me purificar do meu pecado, e ele tinha sangue para libertar-me do pecado, e tinha sangue para me curar, para curar minha família, para curar a minha casa, é para me trazer de volta. Só que a graça não parou por aqui, Elimar. Jesus liberou a graça. Jesus liberou a vida. Ele liberou a vida eterna e liberou a graça. Só que na cruz tem alguém da direita dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E do outro lado tem alguém dizendo: se é Jesus, desce da cruz. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Jesus vira para o da direita e diz: a ti te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O intuito de Cristo é, Elimar, que o Evangelho chegue a todas as nações.
O intuito de Jesus é que a prostituta tenha vontade e sede de voltar para casa. O intuito de Jesus é libertar o traficante, tirar o condenado da condenação e dar a ele a vida de novo, a oportunidade de novo, a graça de novo. E assim, Belimar, por intermédio da graça, ele alcançou a IPPS, para que hoje nós podemos ir por todo mundo e pregarmos o Evangelho. A graça nos conquistou, nos atraiu para dentro da casa e nos chamou de volta para a presença. A graça te encontrou, a graça te chamou, e eu não insisto em dizer nessa noite: a graça vai encontrar o teu pai, vai encontrar a tua família, vai encontrar a tua casa. A graça vai encontrar. A graça vai encontrar os hospitais, a graça vai encontrar as favelas, a graça vai encontrar, e a graça vai atrair pessoas para dentro da IPPS. A graça vem acompanhado com a missão. Missão é esta: ide por todo mundo, é pregar o Evangelho da cruz, e aquele que crê e for batizado será salvo. Eu vou melhorar para você entender. Eu vou melhorar isso aqui, pastor. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz: e vós sereis as minhas testemunhas, Judeia, Galileia, Jerusalém e até os confins desta terra. Percebe, Elimar, que estávamos perdidos. Ele nos resgatou e disse: é testemunha. Ai, a Galileia precisa de você, Jerusalém precisa de você, eu vou além, Contagem precisa de você, Belo Horizonte precisa de você. Tem alguém na rua precisando, tem alguém na favela precisando. A graça te alcançou. Deixa eu ver se você ainda tem entendendo. Na cruz, Jesus alcançou o Elimar. Na cruz, Jesus foi lá no leito do hospital e alcançou o pastor Silvano. Na cruz, Jesus foi lá na Bahia e encontrou o pastor Silvano, encontrou o pastor Gideão. Na cruz, aleluia, Jesus encontrou cada rosto que está aqui. E nesta noite, Ele está encontrando vidas sedentas que o adoram de verdade. Será que veio nesta noite alguém da IPPS que está entendendo que Ele liberou a graça sobre você, que Ele liberou a graça sobre a sua família, e a graça vem acompanhado com vida? O que era morte hoje é vida eterna. Cadê você? Eu quero dar um sinal, dá um sinal. Se você está aqui, está entendendo isso aqui, dá um sinal, dá um sinal, dá um sinal, porque Ele está nos chamando de volta. Aleluia. Voltemos para o foco e voltamos para o ar. Voltemos para o alvo e para o foco. Tinha que ser um preço. O pecado reinava, a morte reinava. Mas aí alguém olhou do céu e viu: Pai, eu vou buscar de volta o povo. Eu vou de novo lá buscar eles. E Ele desceu. Quem não via, viu Ele. Quem não andava, começou a andar. Quem estava morto, saiu para fora. Quem não tinha o direito de entrar na cidade, entrou, porque era leproso, não podia entrar, entrou. Quem não tinha oportunidade de vida,
teve oportunidade. Quem não podia adorar, teve a oportunidade de adorar de novo. Quem não tinha o prazer de glorificá-lo, teve o prazer de o glorificá-lo. Quem não tinha vontade e sede alguma, ele deu sede. Quem não tinha caminho, ele abriu um caminho do meio, aleluia, de um caminho que levava o homem para a condenação, e abriu o caminho da vida para quem queria ir. Quem não tinha, quem tinha sede, no mesma coisa que ele fez com o povo no deserto, no Novo Testamento ele olha para a mulher samaritana e diz: da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Ele nos deu água, ele nos deu comida, ele nos deu o caminho, ele é a verdade, nós estamos na verdade e nós estamos na vida. Ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda transforma. Eu vou encerrar meu texto, fica de pé. Fica de pé que eu vou encerrar meu sermão. Eu gostaria que você visse aqui à frente. Eu gostaria que você visse aqui à frente. Eu vou encerrar meu sermão. Aleluia, Jesus. Vem aqui na frente. Eu estive pregando em um culto de jovens. Pastor Silvano, Deus batizou 3 crianças com o Espírito Santo. Quando eu olhei e vi uma criança lá do fundo pulando e falando em línguas, e de repente a outra da frente começou a falar em mistério também. E de repente uma irmãzinha pequenininha, uma criancinha, ela começou a rodar e falar em mistério. A igreja fora toda batizada com o Espírito Santo. E eu entendi que o avivamento não está no pular, e não está no aleluia, profetizar, não. O avivamento, ele pega em quem ele quer. O avivamento faz o que ele quer. Ele renova quem precisa ser renovado. Ele batiza quem precisa ser batizado. E nessa noite, entenda, a graça te alcançou. E porque a graça te alcançou, se você veio é porque tem sede. E eu digo que nesta noite, Deus vai levantar os maiores missionários, os maiores pregadores, os maiores levitas, para ganhar alma lá fora. Filho do homem me libertou verdadeiramente. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pensa aí. Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha Pensa voz aí. só pra dizer: Você é livre. eu sou. Você é livre. Você é livre. Você está livre. Eu não merecia, nem você merecia. Amor, eu não sou digno. Nós não era digno, pastor Silvano, que nem está aqui. Seu perdão, Mas ele nos perdoou. a dor que passou, meu rei e meu Senhor. A tua luta não é maior do que o que ele passou na cruz por você. Sempre o adorar.